Olá pessoal, o Mundo dos Possíveis está começando e como de costume quem está ao meu lado é Claudimila Mello. Tudo bom, Claudimila? Tudo bom, Igor? E oi para você aí de casa. Hoje o nosso programa está recheado de muita coisa boa. Você vai conhecer 2 projetos que são feitos aqui na Universidade de Fortaleza e que são gratuitos. Um se chama Projeto Mediação Escolar e o outro é o Centro de Formação Profissional daqui da Unifor. E são muito bacanas, hein? Então, fica aí que o Mundo dos Possíveis já está no ar. Vamos começar falando do projeto Mediação Escolar daqui da Unifor. O projeto beneficia alunos do 3º ao 9º ano de escolas públicas, dando oportunidade de aulas complementares sobre liderança. Claudimila, e o projeto tem como foco preparar esses alunos com as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Com o objetivo de desenvolver a liderança em alunos do ensino médio da rede estadual e inseri-los na universidade, o projeto Mediação Escolar ensina habilidades para que esses jovens tenham o maior potencial de impacto com o que eles aprendem no projeto e no decorrer da vida. A gente organiza o projeto em 5 eixos diferentes. O primeiro deles é mediação de conflitos e liderança. O segundo é comunicação e novas tecnologias. O terceiro é linguagens, onde eles têm português e inglês. O quarto é artes e pensamento criativo. E o quinto eixo é o eixo ação. A gente desenvolveu o projeto nesses 5 eixos pensando nas pesquisas mais modernas sobre o que o mercado de trabalho precisa hoje de um profissional. E o que ele precisa são habilidades que se chamam soft, né? São habilidades de relacionamento interpessoal, como lidar com pessoas, como gerir problemas. E aí a gente pegou todas essas habilidades e distribuiu dentro dos 5 eixos para que eles possam desenvolvê-las tanto quanto a liderança. A coordenadora dessa iniciativa é aluna de mestrado em Direito na Unifor e participa do Mediação Escolar há 1 ano e meio. Participar do projeto, eu acho que mudou a minha vida tanto quanto a vida dos alunos. A gente também aprende, enquanto professor, que quando a gente se empodera e quando a gente passa a participar de ações que impactam a sociedade de forma efetiva e a gente vê o impacto nos alunos, essa vontade de continuar trabalhando e de continuar fazendo o que a gente faz no projeto, ela só aumenta. E isso é imensurável, é de uma importância que não tem nem como a gente descrever. O projeto começa quando seus representantes visitam escolas explicando sobre o que é o mediação escolar. E quem se interessa passa por uma seleção e uma entrevista. No dia que foi a minha entrevista, tinha em média de 100 pessoas. E aí a gente fez a entrevista, fizeram várias perguntas pra gente, a gente anotou algumas coisas, entregamos para as professoras e depois a gente só esperou a ligação. Os alunos que participam ficam encantados com cada momento proporcionado pelo projeto. É muito difícil assim expor em poucas palavras qual é a sensação, sabe? Mas foi muito gratificante, principalmente as ações que nós fizemos, o Free Hugs, que foi o dia do abraço grátis, a gente saiu pela Unifor e abraçou várias pessoas. O dia que a gente arrecadou alimentos, no qual a gente arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos. Fomos divididos em grupos e o grupo vencedor poderia entregar a cesta nos hospitais. Então, foram vários momentos que foram bastante gratificantes. As aulas são tipo o ápice, porque a gente aprende muita coisa. Eu aprendi principalmente que eu posso chegar onde eu quiser, que na verdade nem o céu é o limite, que eu posso alcançar todos os meus sonhos. Então, é muito difícil falar qual o momento assim mais gratificante. Anne Ellen mora com sua mãe e o padrasto e depois de participar do Mediação Escolar, sua relação com eles melhorou bastante. Porque antes eu era um pouco rebelde, agora não, a gente aprende a conversar, a gente aprende a escutar, a gente aprende a ter empatia e tentar entender a outra pessoa. Então a minha relação com a minha mãe mudou muito.
E eu me empoderei muito a partir do projeto. Eu participo de algumas coisas que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Então, minha mãe super me apoia. Até porque algumas coisas que eu participei não seria possível sem um projeto. Antes de participar do projeto, Rodrigo passava o dia trancado no seu quarto jogando videogame e não queria saber de estudar. Mas hoje sua realidade é outra. A minha mãe estava começando a ficar preocupada, esse tipo de coisa, de mãe, o que você vai fazer, meu filho vai fazer da vida, essas coisas. Aí depois que eu entrei no projeto, eu tive várias aulas de liderança, de empoderamento e que mudaram a minha vida. A gente aprendeu vários conceitos. E esses conceitos me mudaram tanto. Até que chegou uma hora que o Rodrigo que não fazia nada estava virando o Rodrigo que fazia tudo. E eu não estava dormindo. E não era porque eu estava jogando videogame e desperdiçando meu tempo. Eu estava preparando alguma coisa sobre o projeto, ou para a escola, ou de outra coisa que eu estava fazendo, porque tudo que vinha eu estava fazendo e estava acumulando. Todos que participam do Mediação Escolar são incentivados a escrever um artigo científico para apresentar no Mundo Unifor, evento da universidade que funciona como uma vitrine de produções científicas, culturais e tecnológicas. Eu não queria participar do Mundo Unifor. E o Mundo Unifor é dividido por etapas. Você escreve o seu artigo e espera que ele passe para a segunda etapa. Eu não queria ter passado para a segunda etapa, eu passei e fui para a apresentação. E depois de apresentar, me chamaram, falaram que eu tinha um dos 3 primeiros lugares e eu fui para a premiação. E eu não acreditava que eu tinha problema de ficar em primeiro lugar. Na minha cabeça, Rodrigo estava em terceiro lugar, porque era o Rodrigo faz nada. Quando eu soube que eu estava em primeiro lugar, foi algo muito gratificante, porque ali eu aprendi um dos maiores conceitos do projeto, que é sonhar e não ter expectativas baixas. Você sempre pode sonhar o que você quiser, contanto que você se empenhe e se esforce para isso. A minha família toda, eu acho que foi o momento que eles perceberam o quão o projeto era importante, valioso na minha vida. Porque mesmo eu falando de todas as experiências, do que eu passava no projeto, do que eu dizia, muitos deles não acreditavam, principalmente por minha parte, por eu ser quem era. Aí depois desse dia que eu cheguei em casa, mostrei fotos do que aconteceu, levei alguns familiares, eles passaram a me olhar diferente. E agora nós vamos conhecer a idealizadora do projeto Mediação Escolar. Professora Lília, seja bem-vinda ao programa Mundos Possíveis. Então, como foi que surgiu o projeto? Seguinte, há mais ou menos uns 17 anos eu trabalho com um tema que chama mediação de conflitos. Então eu estudo mecanismos e técnicas que empoderam pessoas para desenvolver habilidades por uma cultura de paz, de diálogo, de fortalecimento humano, etc. E aí chegou um momento, em 2009, que eu participei de uma ação do governo do estado, na época, que chamava Ronda Cultural, que era uma parceria da polícia para que tivesse uma aproximação maior com os jovens das escolas públicas, e eles faziam isso por meio do hip hop. Então eu fui na época chamada para conhecer o projeto e desenvolver algumas atividades que eu pudesse implementar e ajudar no projeto. Nesse momento eu conheci os meninos, os estudantes da área da escola pública, do ensino médio, e vi todo o potencial dessa turma, sabe? De quando terminou, de impacto, de mudança que podia acontecer na vida deles com projetos simples. E aí, quando terminou, eu falei, não posso deixar essa turma, eu tenho que criar projeto. Então, eu comecei a estudar educação e direito humano, cultura de valores que voltavam para o empoderamento humano. Então, daí eu digo, eu vou desenvolver um projeto com essa meninada, né? Então, eu comecei a desenvolver um projeto com eles, a gente iniciou até uma pesquisa, eram sempre alunos de 14 a 18 anos, no ensino médio, e a gente começou a discutir todas essas atividades. Então, foi aí que surgiu a vontade de dar oportunidades a pessoas que eu via que tinham um potencial enorme e às vezes faltava a informação, conhecimento, uma série de possibilidades. Então foi daí que surgiu essa vontade. Na verdade foi de alguns sorrisos que eu vi, sabe? Falei, não vou deixar. Então vamos lá.
eles entrem na universidade, mas com um perfil diferente, um perfil que vai desenvolver projetos que vai impactar na sociedade, que vão se sentir partícipes de mudanças, né? A gente quer pessoas mais ativas, pessoas que façam diferença. Então, a ideia de inseri-los, que eles se sintam qualificados o suficiente para serem inseridos na universidade e no ensino superior, e que, uma vez inseridos, que eles façam diferença desde já. Na verdade, eles começam a fazer diferença desde agora, porque a gente sente que é assim, tudo a gente estuda muito para desenvolver os projetos. Então, a gente percebe que eles têm que se reconhecer como liderança, como pessoas capazes de imprimir a diferença. Eles têm que se sentir qualificados tecnicamente o suficiente, eles têm que transferir esse conhecimento, essas ações, eles têm que pensar no outro, eles têm que pensar como pessoa que faz parte de uma sociedade, que tem que agir em prol de uma sociedade melhor. E uma sociedade, sabe, não só local, uma sociedade global, que ele está inserido no globo, né? Então, tudo isso a gente coloca... Então, uma pessoa que vivencia isso todos os dias, a gente estuda lideranças mundiais, lideranças locais, quais são as habilidades que essas pessoas têm, quais são as características para mostrarem que eles podem desenvolver habilidades como essas. Então, eles estão extremamente relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a ONU estabelece. Eles estão extremamente conectados com como a rede social pode fazer uma diferença positiva, como usar bem a rede social. Então, todas essas questões começam a ser trabalhadas com eles com o foco de realmente pessoas que estão antenadas com o mundo e que podem desenvolver local ou mundialmente. E isso é visível quando a gente conversou com eles sempre contam que esse projeto transformou a vida deles. Como você se sente sabendo que foi um agente de transformação na vida dessas pessoas? É tão interessante porque é isso que me faz acreditar que o trabalho, que tudo que a gente aprende, que a gente vê no mundo acontecer em congressos, em cursos, vale a pena. Sabe? Porque se a gente trabalha para a gente exclusivamente, não tem um resultado que seja significativo. Então, quando a gente vê o mundo e vai partilhando e vai desenvolvendo, isso é onde a gente enxerga, percebe, na verdade, que é o que vale. É como a gente se qualifica como um ser humano, né? Então, é fantástico. Eu já tive momentos primeiro, de ingresso da turma em universidades, momentos de alunos nossos que ganharam o concurso e nacionais, tiveram a oportunidade de passar um mês nos Estados Unidos, todo financiado pela Embaixada Norte-Americana, o concurso Jovem Embaixador. A gente já teve mais de um finalista, teve a finalista que foi, participaram de cursos em Brasília, eles começam a se destacar para o mundo. Alunos que entraram na universidade fazem parte de núcleos de pesquisa do governo do estado do Ceará, pensando a parte de finanças, sabe? Alunos que já entraram em universidade já começam a ajudar a cidade também em projetos da Prefeitura de Fortaleza, sabe? Então, assim, que publicam artigos, né? Alunos que desenvolvem projetos e apresentam esses projetos internacionalmente em outros. Então, assim, quando a gente vê isso, o coração bate muito forte, sabe? A gente vê aquele menino, às vezes tem a turma que chega com 14 anos, rebelde, né? Rebeldia, tudo tá errado. E a gente, calma, vamos desenvolvendo, vamos acreditando. Então, respostas simples, sabe, do dia a dia como professor. Eu estava no ônibus e passou uma mulher, tacou a bolsa no meu rosto. Se eu não estivesse no projeto, eu ia brigar. Mas aí, como eu percebo que ela pode ter tido uma manhã já difícil, uma série de responsabilidades, que está muito pesado para ela. Mas sabe o que eu fiz? Eu me levantei e dei o assento para que ela sentasse, né? E por aí vai. Quando me escolheram para fazer o discurso, quando disseram que eu ia discursar, eu pensei, opa, eles vão fazer o discurso e no dia eu vou só falar. Mas não foi isso que aconteceu. E me vi em meio a uma luta entre eu como indivíduo. E me fiz uma pergunta, se não eu, quem? Se não agora, quando? Após ter visto o discurso de Ema na ONU. Imaginem um atleta muito habilidoso que faz um belo gol. Dá um chapa no zagueiro, faz um gol de cobertura, ou até uma partida de basquete. O atleta passa por toda a defesa e faz uma bela enterrada. Ou um campeonato de surf, ele faz uma bela manobra, um aero, que é uma manobra muito difícil. Quem são esses atletas?
Imagino que a maioria de vocês pensaram em homens. Por que pensamos só em homens? Por que não pensamos em mulheres? No projeto, eles são estimulados a treinarem várias habilidades e um deles é o eixo de ação. Você poderia falar um pouquinho sobre a exposição que vai acontecer daqui a pouco? Com certeza. A exposição, ela foi uma ideia, a exposição ela vem do eixo arte e do eixo ação. Porque a arte, a gente trabalha a arte como um mecanismo de compreensão melhor dos conteúdos. A gente está sempre usando documentários, filmes, música, até porque se aproxima mais do mundo que eles gostam, né? A pintura, enfim, todas as expressões de arte, poesia. E aí a gente faz também, como eu te coloquei, a questão, eu tenho que me reconhecer como liderança, eu me qualifico tecnicamente, eu transfiro. O eixo ação é o eixo que você transfere. É o eixo que você olha para a sociedade e diz como é que eu posso contribuir, porque aqui eu estou tendo aula, estou aprendendo bem a escrever muito bem redações, português, o inglês eu estou aprendendo, estou sabendo, começando a falar inglês, estou aprendendo mediação, estou aprendendo liderança. E como é que eu transfiro? Como é que eu olho para o mundo? Porque se eles olharem só para si, eles não completam esse ciclo do empoderamento. Então eu falo assim, eu olho para o mundo. Então é nessa perspectiva. A gente escolheu a desigualdade de gênero, ou igualdade no caso, a busca pela igualdade de gênero para discutir. Como a gente trabalha líderes, então esse ano a gente conversou muito sobre a Malala, sobre a educação de meninas, e é um eixo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, empoderamento de mulheres. E a gente resolveu trabalhar igualdade de gênero e eles puderem criar frases e a gente pudesse fotografar esses desenhos que eles fizessem, o que é que eles